Bom, pessoal, então vamos falar do parâmetro b agora, né? Qual que é a interferência do parâmetro b, né, lá no gráfico da minha função, ok? Pessoal, o que a gente quer agora? Vejam bem, eu quero uma função, tá, que tem essa característica aqui agora, pessoal, f de x, que vai ser igual a 2 vezes o seno de x, correto? Muito bem, pessoal. Vejam ali o que vai acontecer quando eu tenho um 2, quando eu tenho 1. Pessoal, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, né? E aqui eu vou colocar um asterisco, tá, pessoal? Que esse software, o Graficomática, a multiplicação é feita pelo asterisco. Se eu colocar ali 1 vez o seno de x, vocês concordam que 1 vez o seno de x é o próprio seno de x? Então quer dizer que não vai mudar nada. Perceberam que o gráfico que antes estava vermelho, ele apenas ficou verde? Ou seja, não houve alteração, certo? Agora, pessoal, o que vai acontecer quando eu tenho o meu 2 multiplicando o meu seno de x? Né, o parâmetro b agora, valendo 2. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Observem que a crista da minha função aqui, né, da minha ondinha, ela vai lá para o 2. E observem que o vale da minha função, né, que essa parte mais baixa, foi lá para o menos 2. E percebam, pessoal, que a função começa no 0 e termina lá no 2π. Ou seja, o período não foi alterado. O período continua sendo o mesmo. Os quadrantes positivos, pessoal, ainda continuam do mesmo jeito. Os quadrantes negativos do mesmo jeito. O intervalo crescente ainda continua sendo o primeiro quadrante. O segundo quadrante é decrescente. O terceiro quadrante é decrescente. E o quarto quadrante é crescente. Isso não mudou, certo? Bom, pessoal, vejam que o B positivo, ele altera, tá, pessoal, o valor máximo e o valor mínimo da função, correto? Então veja, B positivo, tá, pessoal? Veja bem, parâmetro B positivo, certo? Diferente de 1, tá, pessoal? Tem que ser maior do que 1. Ele vai, maior ou menor, entre 0 e 1 também, né, pessoal? Ele vai alterar o valor máximo e o valor mínimo dessa função, tá certo, galera? Então, professor, o que vai acontecer se eu colocar aqui um 3? Se você colocar aqui um 3, pessoal, percebam agora, ó, que o teu valor máximo, tá, pessoal, passou a ser o 3, certo? E o teu valor mínimo passou a ser o menos 3. É isso que vai acontecer, certinho? Muito bem, pessoal. Então ele altera o valor máximo e altera o valor mínimo. Aí agora você vem e fala assim para mim, professor, então o que vai acontecer agora se o meu B for um valor negativo? Ah, isso agora é interessante, pessoal. Prestem muita atenção nisso aqui agora. Se o meu B for um valor negativo, né, pessoal, ou seja, se eu tiver essa situação aqui, ó, f de x igual a menos 1 vez o seno de x, tá, pessoal? Olha só o que vai acontecer com o meu gráfico, pessoal. Opa, deixa eu clicar aqui. Olha só o que vai acontecer com o meu gráfico, pessoal. O meu gráfico agora, ele sofreu uma alteração bem diferente daqui, né, pessoal? Olha só. Galera, percebam que os quadrantes que ora eram positivos, né, eles passam a ser o que mesmo? Quadrantes negativos. E os quadrantes que eram negativos, tá, pessoal? Lembrando que a função original é essa vermelha, tá? Os quadrantes que ora eram negativos, eles passam a ser positivos. Percebam, pessoal, que o período aqui é de 0 a 2π ainda, tá vendo? De 0 a 2π, isso não mudou, ok? O valor máximo aqui ainda é 1, né? Vamos aumentar aqui. O valor máximo aqui, pessoal, nos dois gráficos ainda é 1 e o valor mínimo é 1, tá, pessoal? Mas percebam agora, pessoal, que os quadrantes que antes eram positivos agora são negativos. E que antes eram negativos passaram a ser positivos. E outra coisa, isso interferiu também nos quadrantes crescentes e decrescentes. Percebam agora que antes, onde era crescente, passou a ser decrescente. Aonde era decrescente, passou a ser crescente. Vocês observaram que aqui o terceiro quadrante antes era decrescente, agora é crescente. E aonde era o quarto quadrante, tá, pessoal, que era crescente, ele passou a ser agora decrescente. Então o B negativo, ele vai interferir, tá, pessoal? Olha só, ele vai interferir, tudo bem? Nos quadrantes positivos e negativos e nos quadrantes crescentes e decrescentes. Isso se o B for o número 1. E se o B for o menos 2, por exemplo? Aí, pessoal, raciocínio análogo. Quadrantes positivos e quadrantes negativos serão alterados, quadrantes crescentes e decrescentes serão alterados, e o valor máximo e o valor mínimo também serão alterados. Percebam que o valor máximo agora vai ser o 2 e o valor mínimo vai ser o menos 2. Então, se você colocar o menos 3 aqui, né, então, veja bem, pessoal, se você colocar o 3, nós vamos ter aqui, então, olha, valor máximo e valor mínimo foram alterados, correto? Quadrantes crescentes e decrescentes foram alterados, certo? E quadrantes positivos e negativos foram alterados. Esta, tá, pessoal, é a diferença quando você tem o B positivo e o B negativo, tudo bem?
E ainda para finalizar, né, essa parte do B, tá galera? Olha só, vou deixar a original aqui, que é a vermelha, tudo bem? Essa aqui é a função original, lá, ó, y igual a seno de x. O que acontece, tá pessoal? Quando eu tenho um B, então, entre 0 e 1. Porque até agora o que eu coloquei? Eu coloquei valores iguais a 1 e maiores do que 1. Coloquei valores iguais a menos 1, né, e menores do que menos 1. Professor, o que acontece quando eu tenho B entre o 0 e o 1, né? Nesse caso. Pessoal, vejam bem aqui. Se você colocar valores entre o 0 e o 1 aqui, ó, 1/2, né? Que multiplica ali, né? Ou seja, esse 1/2 é 1 sobre 2. Galera, olha só o que vai acontecer. Esse aqui é o gráfico da nossa função normal, certo? Aquela simples. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Entre 0 e 1, tá, pessoal? Vejam agora que eu também vou interferir no valor máximo e no valor mínimo. Percebam que o valor máximo diminuiu e que o valor mínimo aumentou. Professor, tá certo isso? O valor máximo diminuiu e o valor mínimo aumentou? Exato. O valor máximo era o número 1, que ele passou agora a ser meio, então o valor máximo diminuiu. E o valor mínimo, tá, pessoal, era o menos 1, agora passou a ser menos meio. De menos 1 para menos meio, desculpa, pessoal, houve um crescimento, certo? Então, pessoal, quer dizer que quando eu tenho o B entre 0 e 1, certo? Eu vou interferir no valor máximo e no valor mínimo, só que agora eu vou diminuir o valor máximo e aumentar o valor mínimo. Quando era exclusivamente um valor 2, por exemplo, né? Tipo assim, eu aumentava o máximo e diminuía o mínimo. Perceberam? Ó, eu aumentei o valor máximo e diminuí ainda mais o valor mínimo, certo? Esse é o efeito, tá, pessoal? Que você tem lá entre o 0 e o 1, certo, pessoal? Quando você tem lá o parâmetro B entre 0 e 1, certinho? Bom, pessoal, e o que vai acontecer, por exemplo, se eu tivesse aqui, então, o menos 1/2, né, pessoal? Que seria o negativo. O mesmo raciocínio que a gente já tem. Vou alterar os quadrantes positivos e negativos, vou alterar os quadrantes crescentes e decrescentes, certo, pessoal? E agora, o valor máximo e mínimo serão alterados também, tá, pessoal? Vejam agora, tá, pessoal, que o valor máximo e mínimo, né, passou a ser meio e menos meio, tá bom? Então vejam que aí você diminuiu o máximo e aumentou o mínimo do mesmo jeito. Só que agora você tem aquela ideia, tá, pessoal, de que os quadrantes que ora eram positivos passaram a ser negativos, né, e vice-versa, e os quadrantes crescentes e decrescentes também foram alterados.